E existe aí uns que se dizem cristãos aí que afirmam que a grande tribulação ocorreu na época em que os cristãos primitivos foram mortos. Segundo eles, segundo o entendimento, ali foi um grande sofrimento. E pelo fato de ser um grande sofrimento ali foi a grande tribulação. É uma grande mentira, porque ali não foi 3 anos e meio. 7 anos, porque a grande tribulação durará 3 anos e meio, são 7 anos. 3 anos mais 5 anos, são 3 anos e 3 anos e meio. 5, 7 anos. Tá? E outra. A gente sabe que o ele de Daniel 9:27 é o anticristo, não é Jesus. Primeiro que Jesus ali diz, né, Jesus, o Messias aparece no versículo 26. E lá já é a última semana. Ali já é uma outra pessoa, é o anticristo. Porque não faz sentido dizer que é Jesus, porque ali diz que diz que o rei, o príncipe, colocaria uma profanação no templo e abrir as abominações. Aconteceu isso na morte de Jesus? Aconteceu isso porque aconteceu o véu, mas ali não foi meio que não foi uma abominação. Ele diz que ele colocaria um sacrilégio terrível no versículo 27 de Daniel 9. Então, já não bate isso. Já não bate. Porque se batesse, dizer a grande tribulação são 3 anos, metade de um tempo. Isso não aconteceu. Lá em Apocalipse diz que ela fugiria ali, representa o povo de Deus, e iria para o deserto. Isso aconteceu, né, gentil? Os cristãos, a gente pode ir no deserto, mas não aconteceu. Não são os 3 anos e meio, não fecharam naquele tempo. O anticristo não se manifestou. Muitos dizem que é o Papa Francisco. Apesar do Papa dizer blasfêmias, eu não acho que ele seja o anticristo. Por quê? Porque provavelmente o anticristo será novo. Ele tem que, como ele meio que é um falso Cristo, é uma falsificação. A gente sabe que Jesus começou seu ministério com 30 anos e alguns creem que ele morreu com 33 anos, enfim. Como a tradição diz, cristã diz que Jesus morreu com 33 anos por aí, 34 por aí. Enfim, um diz que ele morreu 30 anos, 31. Bom, isso daí eu já não sei se tem fonte. Não tem fonte isso daí, não tem fonte histórica. Eu não creio que ele morreu com 31 anos. Pode ter acontecido, mas não sei, acho que não. Mas enfim. O ministério de Jesus não durou 7 anos. Quer dizer, quando ele veio à Terra, a gente vê que a missão continuou nos apóstolos. Mas a questão do ministério, quando Jesus veio à Terra, se manifestou em carne. Ele não fez uma aliança de 7 anos. Não tem isso. A nova aliança não tem nada a ver com aquela. Porque ali diz que ele colocaria uma profanação no templo. Uma abominação. Jesus não aconteceu isso. Então não é Jesus. Ele só pode ser o anticristo. E é o anticristo. Então, porque a gente sabe que Jesus, ele sempre foi novo e começou seu ministério com 30 anos e morreu novo até, né? Não foi isso? Não morreu velho, como alguns creem. Morreu novo, claro. Então, meio que como o anticristo, meio que a diferença dele é que ele é enganador. Ele é do diabo. Jesus é o filho do Criador, é o filho de Deus. É diferente, o anticristo é o filho da perdição. Cristo é o filho de Deus e o anticristo, o antimessias, é o filho da perdição. Entretanto, ele vai tentar imitar Jesus. A gente não viu o Papa, porque ali diz que quando o anticristo, em Apocalipse 13 fala do anticristo, diz que quando ele se manifestaria, as pessoas ficariam maravilhadas. Não é simplesmente blasfemar, é você fazer, ele faria falsos milagres. Ali diz no Apocalipse 13. Por isso que a gente tem que ter cuidado.
Porque a Bíblia fala, vê se os espíritos vêm de Deus. Ali fala ali são falsos milagres, são prodígios de mentira. No caso do anticristo. O Papa não faz isso. Dizem que ele já é o anticristo do tempo. Cadê a marca da besta? Se ele é o anticristo, cadê a marca? Cadê a profanação no templo? Cadê a manifestação no templo? Até agora, será que vocês não entendem? O Papa não é o anticristo. Tem possibilidade de ser um falso profeta, mas não é o anticristo. O Francisco, né, no caso. Porque se ele fosse, o fato dele blasfemar, para ser anticristo, não tem que simplesmente blasfemar. Tu tem que ter outras características. Colocar profanação no templo. Ele ali diz que ele colocaria uma profanação. Eles se assentariam no santuário, afirmando ser Deus, se passando por Jesus e por Deus. Quer dizer, na mente das pessoas, a enganação será aí. Entende? Não aconteceu nada. A grande tribulação vai começar. E qual é o ano? Ninguém sabe. Tem gente desmarcando o ano para a volta de Jesus. Mas, se tu analisar, não dá 7 anos, 28. Ninguém sabe quando acontecer. Jesus disse em Atos que não pertence a nós saber as estações, os tempos. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Ora, um dia para Deus é como 1000 anos. Entretanto, embora as profecias estejam sendo cumpridas, entretanto, nós temos que ter em mente uma coisa que nós temos que entender. Nós não sabemos o ano da volta de Jesus. Quanta gente marcou anos para a volta de Jesus e não ocorreu nada? Até porque não teria como ocorrer, porque o anticristo, né, não tinha se manifestado. Dizem que a grande tribulação já começou. Uma outra mentira. Porque o que a gente está vendo nem se compara com a grande tribulação. A tribulação é uma perseguição total. Pior, é uma deculação. Porque antes a gente viu guerra aí. Guerra sempre existiu. E essas guerras acontecem, estão acontecendo. Só que, como Jesus fala, entretanto, essas guerras são apenas preparo. Porque essas guerras não é... A gente sabe que essa guerra nem sequer se compara com a grande tribulação. É o princípio das dores. O princípio das dores não se cumpriu ainda, não se fechou. Então a gente tem que ter cuidado em afirmar isso, gente. Os tempos podem ser anos. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Como que eu posso afirmar que Jesus vai voltar em 2033? Como que eu posso afirmar que Jesus vai voltar em 2028 se não tem na Bíblia uma descrição, um ano? Não tem na Bíblia uns que para justificar a heresia de que marcar ano para a volta de Jesus, eles utilizam Mateus capítulo que Jesus fala. Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus fala o dia é a hora, ninguém sabe. Entretanto, ele falou o dia é a hora, ele não falou do ano. Eles falam que o fato de Jesus não ter falado do ano justifica marcar ano. Então eu pergunto para eles, por que Jesus não falou do ano? O fato de ele não ter dito o dia. É claro que ali ele não falou do ano, mas não significa que poderemos marcar ano, especular um ano na expectativa do ano aí da volta de Jesus. Se muitos marcaram o ano e não acertaram, como que a gente vai saber? É complicado, gente. Por que Jesus, eles utilizam a figueira, eles utilizam o argumento das profecias de Daniel, as tardes, as festas. Eles utilizam isso. Eles utilizam isso aí. Só que Jesus sabia de tudo isso. E sabe que todas que existe, a figueira existe as semanas de Daniel. Entretanto, ele não marcou dia, ano. Ele não falou do ano. O fato naquele versículo ele não falou. Só que tem uma coisa.
Jesus fala que a gente... Jesus fala... Veja só que interessante. Não tem como a gente saber. Jesus fala em Mateus que ele virá numa hora em que menos espera. Claro que ele não está falando do arrebatamento secreto, ele está falando da sua volta mesmo. Mas é claro, não sabe o tempo exato, não sabemos que hora vai ocorrer isso. Temos que se preparar. Então ele disse. Então o fato de Jesus não ter falado do ano, ele ensina. Por que então ele não falou o ano? Então, o fato ali de não ter falado significa que sabemos. Pelo menos por enquanto sabemos. Parem de pegar versículos ao lado. Jesus nem marcou data para o dia da sua vinda. Ele não marcou ano. Deus revela os segredos dele aos homens. O argumento lá, já. Mas o contexto. Gente, leia. Parem de acreditar em falsos ensinos. Não tem. São 7 anos de tribulação. Que está escrito na Bíblia. Não é Jesus. Pronto. Se fosse Jesus, entra em contradição. Porque no Apocalipse é um livro profético. No livro do Apocalipse, do livro da Revelação, melhor dizendo, a Revelação Apocalipse, lá fala metade de um tempo, outra metade. Ali são 3 anos e meio, 7 anos. Como isso cumpriu no ano passado, na época de Jesus, com a morte de Jesus, e 3 anos lá. Isso não conta com o batismo. Aonde que está escrito que Jesus fez uma aliança? A aliança de Jesus não era de 7 anos, porque se fosse de 7 anos, entra uma contradição. Porque ali, se é 7 anos, é porque vai acabar. O tempo vai acabar. Mas quando Jesus fez uma aliança, não era uma aliança de 7 anos. A nova aliança, que é a aliança que Jesus fez, essa não é de 7 anos, não tem uma datação, porque ela dura para sempre. É uma aliança eterna. Se ela durasse somente 3 anos e meio, ela acabaria, não ia durar para ninguém. Nem hoje em dia existiria mais, porque já ele diz que se cumpriu lá na época de Jesus ainda. Parem com isso. Está apontando claramente para a manifestação do anticristo. Aquele é o anticristo. Ele é o anticristo. Ele. Porque se fosse Jesus não faz muito sentido, porque não, aquilo não aconteceu com Jesus. Ali dizem que ali fala de 2, mas ali tu já vê, porque no versículo 26 já fala do anticristo. O versículo 26 fala de um povo, de um príncipe que há de vir. Olha aí o príncipe. O príncipe é ele. Não é Jesus. Não é Jesus. Ali fala, o Messias será morto. Ali é o Jesus. Ali é Jesus. Ali é o Cristo. E diz que o povo de um príncipe destruirá a cidade. Que há de vir. Ou seja, não está falando que já está, há de vir. Quem é o que há de vir? O anticristo. Ele que há de se manifestar. É ele. E o versículo continua falando dele, do anticristo. Gente, Jesus não fez uma aliança de 7 anos. Parem de acreditar em enganos de que a grande tribulação aconteceu naquela perseguição que os cristãos foram lá, foram mortos lá em cruz. Foi realmente uma terrível, mas ali não foi a grande tribulação. Não foi o anticristo perseguido. Quer dizer, foi o povo foram meio que influenciados por diabo perseguirem. E acontece isso aí. Tem cristãos que morrem. Isso aí é a grande tribulação? Não, porque será bem pior, porque será mais difícil as coisas. Então não é a grande tribulação. Parem de acreditarem nisso. A gente tem que entender que uma passagem, um tempo, tem um contexto.
Não se refere-se ao ministério de Cristo. Tirem da cabeça disso. O versículo 7 não se trata, mas se você quiser crer, então veja então aí o Apocalipse 12, que fala de 3 anos e meio. Os 3 anos e meio é a grande tribulação. É a grande tribulação. E isso é um fato. É a tribulação, a grande tribulação. 7 anos, 3 anos e meio. Ali eu li o Apocalipse, é um livro profético. O livro de Daniel é profético. Entretanto, aquela passagem de Daniel, do versículo 27 do capítulo 9, versículo 27, e também lá no outro capítulo, que fala de um tema, até faz 3 anos e meio, básico o Apocalipse. Entretanto, não fala como a gente não pode falar, não pode estar falando de Jesus, porque entra em contradição. Então a gente. E outra enganação aí. Muitos têm afirmado aí que o acordo do anticristo já aconteceu, a grande tribulação já começou desde 2020. E eu pergunto, se já aconteceu, se já estamos na grande tribulação, por que o anticristo não se manifestou? Ele já devia ter se manifestado em 2021. A primeira coisa que já desmente isso. A lei diz que o anticristo vai fazer uma aliança. Só que ali já é que ele vai ter a grande tribulação. Ali é o período da grande tribulação. Primeiro ele vai se manifestar. Ali diz. E depois, quando essa aliança for feita, quando ele se manifestar, aí sim é um sinal de que a grande tribulação vai, acontecer. E são 7 anos e meio. E é depois, não é antes, o acordo. Isso está claro, espero que vocês tenham entendido. O anticristo se manifesta antes da grande tribulação, entretanto, já no período que ele estará se manifestando, a grande tribulação também já vai estar. Se a grande tribulação já. Tem uns que dizem que aconteceu que começou em 2017, 2018. É mentira isso aí. Para de acreditar em falso profeta. Se já tivesse, eles dizem que o anticristo é o Emmanuel. Espera lá. Espera lá, já vamos falar. Lá, da onde que começou a grande tribulação em 2018, 2020? Não começou. Porque no mesmo período que o anticristo está se manifestando, a grande tribulação também. Porque são 7 anos. O governo do anticristo, a grande tribulação. Uma coisa que temos que entender. Que ali diz que ele vai fazer um acordo. E a gente vê que a ira de Deus não aconteceu as taças ainda. Não aconteceu. As taças não foram derramadas. Cadê? Se já desde 2020 começou, é no período da grande tribulação que começa a cair a ira de Deus. Realmente, a verdadeira ira. Aí sim cai, na grande tribulação. 2021, mas foi o Covid. Não conta isso aí, estamos falando das pragas. Cadê? Segundo argumento, que desmente esses aí. Já que já aconteceu, contradiz. Porque o acordo não aconteceu. O anticristo não se manifestou em 2020 e muito menos quando começou a grande tribulação. Gente, pare com isso. Por quê? Porque a gente viu vários acordos. Ali não é um acordo. Ali não foi dito um acordo de 3 anos e meio. E também não diz. Ali também a gente viu vários acordos sendo quebrado, depois volta, quebra. Só que o que é interessante é que em Daniel não fala que o anticristo vai ficar fazendo acordo, quebrando muitas vezes, mil. Ele só vai fazer uma aliança, vai quebrar uma vez, e quando ele quebrar, a ira vai quebrar. Quando ele quebrar, ele vai colocar profanação. A profanação aconteceu. A profanação aconteceu. A profanação aconteceu em 2020. Cadê? Não aconteceu a profanação no templo.
Gente, a falta de ver e tentar ter esse raciocínio. A palavra de Deus é a verdade. Jesus fala. Parem de crerem. Não ocorreu a grande tribulação naquele tempo, porque não completou 3 anos e meio. E também não tem ano, data, hora, dia para a volta de Jesus. Tudo que vem disso é enganação. Eles afirmam que o Emanuel Marcon é o anticristo, mas aonde que colocou a profanação? Pode ser o anticristo, Emanuel? Pode, mas tem possibilidade. É uma possibilidade. Ninguém sabe quem é o anticristo. Como que você vai ter certeza? Você por acaso é Deus para saber? E outro argumento que eu vou te falar. Eles dizem que que o nome Emanuel tem a ver, é o nome do anticristo, é o nome da besta. Eu pergunto, então, se for assim, na lógica deles, então todo mundo está condenado. Quem tem o nome Emanuel, Emanuel é o nome que tem um significado bonito, Deus conosco, entretanto, Emanuel é o nome que as pessoas têm. O fato de que se ele ser o anticristo não é por causa do nome, mas é por causa das características. Porque Emanuel pode ser o anticristo. O Marcon, no caso. Só que o significado do nome do anticristo, ninguém sabe qual é. Não é, ele não tem significado de Deus, salvação. Emanuel tem, Deus conosco. Embora o anticristo se passe, vai fazer falsos milagres, mas ali não, ele não vai. Mas o significado do seu nome não tem isso. Ele pode até ser o anticristo, mas não por causa do nome. Então, gente, a gente tem que ter cuidado em fazer essas. A gente tem que ter cuidado, gente. Cuidado. Eu espero que tenha sido claro a respeito disso. Essas heresias, essas enganações, essas manipulações que eles fazem. Gente, se nem Jesus marcou dia, ano para a volta dele, não existe. Somente Deus sabe, o Filho. Jesus, ele claramente sabia das profecias de Daniel, porque ele sabe tudo. Só que Jesus, gente, você tem que entender que Jesus, ele não marcou dia. Cada apóstolo, Jesus não marcou ano. Como eu já falei em sortes, não existe. O que a gente está vendo é o princípio das dores. O princípio das dores é o preparo para o anticristo. Por isso que tá vendo a guerra aí. Guerras. Mas não é a grande tribulação. Não confunda. A grande tribulação não começou desde 2021. Parem de acreditar nesses falsos. A grande tribulação não fechará em 2024. Senão o anticristo já teria se manifestado. O anticristo se manifesta antes do tempo da grande tribulação. Mas é no período que ele se manifestar que ocorrerá a grande tribulação. Então, gente. Cuidado. A gente tem que ter cuidado. Ainda bem que apesar de existir sinceros, ainda bem, gente, que a gente não pode se deixar ser enganado por esses falsos ensinos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. É uma coisa difícil, é um assunto escatológico. A fé cristã se baseia nisso. E temos que ter cuidado com isso aí. Diante disso, não tem como argumentar. A Bíblia, a grande tribulação, ainda começará. Não ocorreu em 2021. Não começou, porque o anticristo não se revelou ao mundo ainda. Se não se revelou, é sinal. E parem de ficarem marcando o ano. Tá bom? Porque Jesus, com certeza. Porque a
A gente sabe muito bem que as coisas de, estão muito ruins, está muito difícil. Bom, pelo menos as coisas que a gente tá vendo no mundo aí, no mundão, tá difícil. Mas temos que permanecer firme aí. É isso. É isso. É um assunto complicado. Mas espero que eu tenha sido duro aqui com muitos. Desmentido essas heresias aí que eu tô vendo. Enfim, né? A gente tem que ter cuidado. Pedir a direção do Criador. Para que ele nos ilumine cada vez mais. A palavra de Deus é verdadeira e santa e temos que ter cuidado e não ficar aí. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham assistido. Se chegar até você, que Deus abençoe você e a família. Se tiver família. É isso. Que Deus nos proteja dos dias que virão aí. Tá difícil, mas se tudo der certo aí, conseguirei fazer mais vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz de Deus e de Yeshua, Hamashia, Jesus, o nosso Messias. O Messias. Aquele, o Filho de Deus. Próximo vídeo, aí, fique na graça do Pai, o nosso Deus, e Jesus, o Yeshua, Hamashia. Tchau. Fique com Deus.